Desde muito jovem, Henry Hill já sabia exatamente o que queria da vida. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Enquanto outras crianças sonhavam com profissões respeitáveis, o Henry olhava pela janela de casa e via algo muito mais interessante. Good. Nice to see you. Thank you. Hey, Dr. Ben, how you doing? How are you? All right? John, hey. Tony Staggs. Homens bem vestidos, carros caros e dinheiro circulando livremente. Eles não pareciam trabalhar como o resto das pessoas e não pareciam responder a mais ninguém. E o mais importante, eram respeitados. Esses homens faziam parte da máfia e para Henry aquilo parecia o topo da existência. Existe algo curioso na natureza humana. Nós somos profundamente atraídos por status e poder, não apenas pelo dinheiro, mas pela sensação de viver acima das regras que controlam todo mundo. Para Henry, aquele mundo representava exatamente isso, e muito cedo ele decide que não quer apenas observar esse universo, ele quer fazer parte dele. Ainda adolescente, o Henry começa a trabalhar por Paul Cicero, um dos chefes locais. No começo são tarefas simples, levar recados, estacionar carros e entregar pacotes, mas aquele pequeno bar controlado pelo Paul significa quase que uma escola informal do crime organizado. Ali o Henry aprende algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. O poder raramente se apresenta de forma dramática, ele aparece em pequenos gestos, no respeito silencioso das pessoas e na forma como todos escutam quando alguém importante fala. E Paul Cicero domina exatamente esse tipo de poder. Ele não precisa gritar e não precisa intimidar diretamente. A sua autoridade vem da reputação. O Paul representa um tipo clássico de liderança criminal. Calma, estratégica e extremamente consciente das regras que mantém aquele sistema funcionando. O Henry observa tudo isso com atenção e lentamente começa a entender como aquele mundo realmente opera. Conforme ele vai crescendo, ele começa a participar de esquemas cada vez maiores. Roubos, contrabando, fraudes e cada nova operação reforça a sensação de que ele fez a escolha certa. Enquanto os seus antigos colegas seguem vidas comuns, o Henry entra em um universo onde o dinheiro aparece rápido e o respeito vem instantaneamente. Durante esse período, ele se aproxima de um homem que terá enorme influência sobre a sua vida, o Jimmy Conway. O Jimmy é carismático, elegante e confiante. Ele tem um talento natural para identificar oportunidades e transformar golpes arriscados em grandes quantidades de dinheiro. Mas existe algo interessante na personalidade do Jimmy. Ele representa um tipo de criminoso extremamente pragmático. Para ele, a lealdade é importante, mas apenas até o ponto em que não ameaça seus próprios interesses. Essa é uma característica recorrente em ambientes de poder extremo. A confiança existe, mas ela nunca é absoluta. Durante anos, o Henry vive exatamente o tipo de vida que ele sempre imaginou. O dinheiro circula constantemente, ele vive em restaurantes caros, noites intermináveis em bares e clubes, e etc. Uma das cenas mais marcantes mostra o Henry levando a sua namorada Karen para jantar. Eles entram pela porta dos fundos do restaurante, caminham pela cozinha, passam por funcionários e chegam ao salão principal, onde uma mesa aparece imediatamente para eles, sem reserva e sem espera. Esse momento resume perfeitamente o que o Henry sempre buscou, não apenas o dinheiro, mas a sensação de viver acima da estrutura normal da sociedade. Karen inicialmente se sente assustada com aquele mundo, mas pouco a pouco ela também começa a entender algo sobre a natureza humana. Poder é extremamente sedutor, mesmo quando sabemos que ele vem acompanhado de perigo. Conforme o nosso personagem mergulha cada vez mais fundo na vida mafiosa, ele começa a perceber algo importante. Aquele mundo funciona com regras muito rígidas, respeito é obrigatório e a traição é imperdoável, e qualquer ameaça ao sistema precisa ser eliminada rapidamente. O Paul representa o lado disciplinado dessa estrutura. Ele entende que o crime organizado só funciona quando todos respeitam a hierarquia. Já o Jimmy representa outro tipo de força. Ele é ambicioso, criativo e está sempre buscando o próximo grande golpe. O Henry se encontra exatamente no meio dessas duas influências. De um lado, estabilidade e tradição, e do outro, ambição e o risco. Eventualmente surge a oportunidade de um assalto gigantesco, o golpe que promete render milhões de dólares.
from the scene of the heist at JFK. It looks like a big one, maybe the biggest this town has ever seen. Stay tuned. A operação funciona e o dinheiro aparece, e por um momento parece que eles finalmente chegaram ao topo daquele mundo. Mas existe um fenômeno curioso quando grandes quantidades de dinheiro entram em jogo, que a confiança começa a desaparecer, e parceiros passam a olhar um para os outros com uma certa desconfiança. E Jimmy Conway começa a tomar decisões cada vez mais radicais. Alguns homens envolvidos no golpe começam a aparecer mortos. Amigos que antes estavam comemorando juntos, agora simplesmente desaparecem. Essa é uma das verdades duras sobre o ambiente baseado em poder e dinheiro ilegal. Lealdade existe, mas sempre sob pressão. Ao mesmo tempo, o Henry começa a desenvolver outro problema: drogas. O que antes parecia apenas parte da vida noturna se transformar em algo um pouco mais perigoso. Dependência gera erros, e erros geram exposição. A exposição chama a atenção da polícia. O Henry passa a viver em um estado constante de paranoia. Telefonemas suspeitos, carros que parecem segui-lo e investigadores cada vez mais próximos. A vida que antes parecia excitante agora se transforma em um ciclo de ansiedade permanente. Eventualmente, o Henry é preso. Freeze! Don't you move, you motherfucker! I'll blow your brains out! Shut the car up slowly! For a second, I thought I was dead. E naquele momento ele enfrenta a decisão mais difícil de sua vida. Durante anos ele viveu seguindo uma regra fundamental da máfia: nunca cooperar com a polícia. Mas agora ele começa a perceber algo que talvez sempre tenha sido verdade: aquela organização nunca foi realmente uma família, era um sistema baseado em interesses. E quando alguém se torna um risco, esse sistema não hesita em eliminar o problema. O Henry passa a entender que a sua vida está em perigo, tanto dentro quanto fora da prisão. Told you I gotta get out of here and straighten out everything with Paulie, or else I'm dead, Karen. Then you're better off staying in here. Karen, they could whack me in here just as easy as they can outside, maybe even easier. They're all afraid I'm gonna rat them out. People are already walking away from me. I'm dead in here. You gotta get me out. E então ele faz algo que poucos membros da família fazem. Ele decide falar. Henry se torna um informante. Ele revela nome, esquemas, operações e com isso ajuda a derrubar grande parte da estrutura criminosa que um dia ele admirou. Como resultado, o Henry entra no programa de proteção a testemunhas. Pela primeira vez desde a juventude, ele precisa viver como um cidadão comum, sem dinheiro fácil, sem status e sem o respeito automático que antes definia sua identidade. Ele passa de alguém que vivia acima da sociedade para apenas mais um homem tentando se adaptar à normalidade. E para alguém que experimentou tanto poder, essa mudança é quase surreal. A história de Henry Hill não é apenas sobre crime, ela revela algo muito profundo sobre a natureza humana, o desejo por poder, a atração pelo status e a ilusão de que algumas pessoas conseguem viver acima das regras que governam o resto do mundo. Durante anos, o Henry acreditou que havia encontrado essa liberdade, mas no final, ele descobre algo que muitos homens poderosos aprendem tarde demais. Sistemas baseados em medo, dinheiro e ambição extrema podem parecer invencíveis, até o momento em que começam a se destruir por dentro. E quando isso acontece, o que resta não é glamour, apenas sobreviventes, tentando sobreviver em um mundo comum.